Olá pessoal, eu sou o pastor Clauber Maia e hoje nós vamos estudar a nossa lição número 12, que o título é O Governo da Igreja Local. Nós estamos estudando sobre aquilo que a Bíblia nos fala sobre relações de poder. E vamos lembrar que no que diz respeito à igreja, Deus estabeleceu sobre nós também liderança eclesiástica que tem a responsabilidade de cuidar da igreja. E claramente a Bíblia diz, quando o escritor aos Hebreus nos fala de obedecermos aos nossos pastores, que eles vão zelar pelas nossas almas e prestar conta delas. Então está claro que Deus pôs sobre nós níveis de autoridade. Na sociedade, Deus pôs o nível de autoridade do governo civil. Em casa, Deus pôs sobre nós o nível de autoridade dos pais sobre os filhos. E na igreja, Deus pôs o nível de autoridade dos pastores, dos líderes, sobre aqueles que são os liderados. E dentro dessa relação de liderança eclesiástica e poder da igreja local, nós temos que ter um equilíbrio em alguns aspectos. A primeira questão é aquilo que o apóstolo Paulo está escrevendo, a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, dizendo que a igreja deve ter a capacidade de julgar coisas relativas a conflitos de interesses e dificuldades entre os seus próprios membros e que não precisa levar esse assunto ao juízo local, ao juízo mundano. Isso porque vamos pensar na ideia do que o apóstolo Paulo está escrevendo para crentes que estão debaixo do Império Romano, que haviam os tribunais que normalmente eles faziam julgamento de coisas maiores, de coisas grandes, de problemas civis, de problemas jurídicos que afetavam a sociedade. E questões menores que diziam respeito a coisas intracorpos, internas das sociedades menores, das comunidades menores, o governo romano permitia que a própria comunidade tivesse o seu nível de gerenciamento desses conflitos. Isso é possível, inclusive, percebermos dentro da comunidade judaica, que a comunidade tinha o sinédrio, que era o julgamento dos romanos, era o julgamento dos judeus e não dos romanos em relação a coisas internas do judaísmo. Da mesma forma, Paulo está usando essa referência para dizer coisas internas de conflitos de interesses entre os membros da igreja devem ser julgados pela própria igreja, porque a igreja tem pessoas sábias, entendidas, e a igreja tem como base a Bíblia e, portanto, vai agir de acordo com a justiça divina. A igreja tem a capacidade de julgar questões internas entre os seus membros. Mas aí nós precisamos também ter um equilíbrio com relação a isso, porque também temos na nossa lição a referência àquilo que o apóstolo Pedro diz para os pastores que assumem o poder sobre as igrejas, e ele diz que eles devem ter domínio sobre a igreja, não exercendo abuso de poder, mas servindo a igreja, não dominando como senhores, mas como ministros, como verdadeiros servos do Senhor, exercendo a justiça segundo os princípios divinos, segundo os princípios da palavra de Deus, mas entendendo que o pastor não é o dono da igreja, senão um servo de Cristo que está também para servir a igreja e que tem um sumo pastor, que é Jesus Cristo, aquele a quem ele deve a autoridade e de quem vem a autoridade que ele tem sobre a igreja, que não é sua, mas é do Senhor. Então nós precisamos ter equilíbrio, entendendo que a igreja tem a capacidade de fazer o seu julgamento de questões internas, mas esse julgamento precisa ser baseado na palavra de Deus, com o senso de equidade e justiça que a Bíblia nos orienta e, ao mesmo tempo, não tendo o domínio como poderosos sobre a igreja, mas exercendo de forma suave, ordeira e justa o domínio e a organização da igreja local, para que a igreja tenha capacidade de gerenciar seus próprios conflitos, mas isso à luz da palavra de Deus. Ao assistir o vídeo, faça suas anotações,
as suas dúvidas, leve para a sala de aula, dá o ok curtindo esse vídeo, marca lá para se inscrever no nosso canal, ativa as notificações, nos ajude a também participar da divulgação desse trabalho. Deus abençoe a todos, até a próxima lição.